Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Abram lá a Bíblia, por favor, as Escrituras, ou conexe na sua Bíblia digital, para você conferir aquilo que vai ser ensinado nesse momento. E como vocês sabem, todo o primeiro domingo do mês, nós estudamos aqui os combates da alma. O que é os combates da alma? Os combates da alma é um recurso terapêutico da fé cristã para a cura da alma. Então, todo o primeiro domingo do mês, nós colocamos aqui uma luta que nós enfrentamos. Por exemplo, o mês passado nós falamos aqui sobre como vencer a ansiedade. E tratamos esse assunto à luz da palavra de Deus e já estudamos esse assunto. Já falamos aqui sobre como vencer o desânimo, como vencer a procrastinação, como vencer a culpa e tantas outras lutas que nós convivemos em nossas almas. Estão todos lá no canal da nossa igreja lá no YouTube. E hoje eu quero tratar de uma luta que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos. Hoje eu quero falar sobre como vencer a tentação, porque todos nós somos tentados, desde o mais idoso até a criança, todos nós somos tentados, todos nós, seja cristão ou não, seja crente ou incrédulo, seja religioso ou ateu, todos nós somos tentados de alguma maneira. E Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, Mateus registrou uma história extremamente verídica que aconteceu com Jesus, em que Jesus foi tentado por um ente que será explicado nessa noite. Pois bem, Mateus capítulo 4, vamos à leitura, acompanhe comigo a leitura da Escritura. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, como nós dependemos de Ti para ouvir uma palavra dessa, um texto desse. Então pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente para entender o significado desse texto. E fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo, e ajuda-nos a vencer as nossas tentações. Sobretudo, Pai, tem misericórdia de nós, e nós nos submeteremos às Tuas instruções. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de entrar no texto, deixa eu te dar uma visão geral. Eu sei que eu já preguei o Evangelho de Mateus inteiro aqui, mas vale a pena lembrar de algumas informações. Mateus, o apóstolo Mateus, conhecido como Levi, que escreveu este Evangelho. Qual foi o propósito
o fato de Mateus ter escrito esse evangelho foi inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como o Rei e o Messias e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Esta é a tese do Evangelho de Mateus. Ele foi escrito para comprovar que Jesus é o Rei e que Jesus é o Messias, tão citado e esperado no Antigo Testamento. E que várias profecias se cumpriram cabalmente na vida e no ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito mais ou menos entre 60 a 70 depois de Cristo. Então foi dentro desse tempo que o Evangelho foi registrado. E os destinatários foram os cristãos judeus que receberam esse livro. Os judeus que estavam se convertendo à fé cristã. Então, Mateus, ele escreveu esse livro como uma cartilha para discipulá-los, para doutriná-los e para convencer aqueles judeus que ainda não estavam acreditando em Jesus. Pois bem, em Mateus capítulo 1 aqui, nós temos um esboço. Por exemplo, o capítulo 1 até o capítulo 4 fala do advento do rei, o advento de Jesus. Aí o capítulo 1 fala de seu nascimento, fala de sua linhagem, fala de sua chegada através do nascimento, fala da adoração que recebeu, e no capítulo 2 já fala dos seus adversários, mesmo quando ele era um bebê. E o capítulo 3, o capítulo 4, fala da sua entrada no ministério público. Por exemplo, fala do seu precursor, João Batista, que veio pavimentar e preparar o caminho para Jesus. Fala do seu batismo, interessante, Jesus foi batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão. Ali em Mateus capítulo 3 fala do seu batismo. Capítulo 4 fala da sua tentação, que é o texto que foi lido. E no capítulo 4 fala do seu ministério. Então, depois que Jesus foi batizado, depois que Jesus foi tentado, ele começou o seu ministério de pregação, anunciando o Evangelho. Agora, na minha introdução, vamos para o tema. Vamos falar sobre a tentação. O que é tentação? Segundo alguns dicionários, classificam a palavra dessa maneira. O que é tentação? Tentação, ação de tentar, de atrair, aquilo a que é difícil resistir por exercer muita atração. Atração por coisa proibida. Ou também desejo ou vontade ardente. Esta é a classificação da palavra tentação em muitos dicionários. Na teologia bíblica, o que é tentação? Na teologia bíblica, tentação é um impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores provocados pelo pecado original, isso é, o pecado de Adão e Eva que nos afetou, que nós herdamos, ou pela ação maligna do tentador. Uma outra classificação na teologia bíblica sobre tentação diz o seguinte: o que é tentação? Indução para o mal, por sugestões do diabo, como está expressado no texto, ou pelo mundo decaído e alienado de Deus, ou pelo pecado que ainda habita em nós. A Bíblia afirma que nós temos três inimigos. O primeiro inimigo é esse ser classificado como o diabo, depois eu falo dele. O segundo inimigo que nós temos, a Bíblia diz que é o mundo. O que é o mundo? O mundo é o sistema de princípios e valores alienado de Deus, afastado de Deus. É a sociedade afastada de Deus. Então a Bíblia diz que essa sociedade, as ideologias que são ensinadas, os princípios e valores que são ensinados nesse mundo, não são os nossos. Se chocam. E aí, a Bíblia diz que o mundo também nos tenta. Mas a Bíblia fala também que nós temos um inimigo comum, que somos os nossos pecados. Os nossos pecados. Os pecados que nós herdamos de Adão e Eva, chamado como pecado original,
e os pecados que são reproduzidos em nossas vidas. E a Bíblia, ela trabalha com várias classificações. Por exemplo, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós percebemos que os escritores, eles usam muitas questões na área do pecado, principalmente na área da imoralidade, na área da idolatria e outras questões. O grande problema é que nós temos 3 inimigos. Nós mesmos, nossos pecados, o mundo decaído e afastado de Deus e um ser chamado diabo. Mas antes de entrar no texto, olha só, qual é a diferença entre tentação e provação? Isso é muito debatido, mas que precisa ser explicado. O que é tentação e o que é provação na linguagem bíblica? Há uma diferença. Tentação é quando o diabo nos tenta para destruir a nossa fé. Isso é tentação. Quando o diabo nos tenta para destruir a nossa fé, foi o que ele tentou fazer com Jesus, e para nos alienar de Deus e dos princípios de Deus. Isso é tentação. Provação é diferente. Provação é quando Deus nos testa para fortalecer a nossa fé. Então essa é a diferença. A tentação é para destruir a sua fé e te afastar de Deus. A provação é Deus que nos prova para fortalecer a nossa fé, porque quando nós somos provados por Deus, Deus revela o que está no nosso coração. É como se fosse uma purificação. É como se fosse um raio-x para mostrar a situação dos nossos corações. E na provação de Deus, e quando nós somos provados por Deus, ou nós somos aprovados ou reprovados. Mas tudo isso tem um propósito divino, fortalecer a nossa fé ou corrigir a nossa fé. Essa é a diferença. Por isso que Tiago escreveu em sua carta, capítulo 1, verso de 12 a 15, ele explica a diferença entre provação e tentação. Ele escreveu assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí ele começa a falar da tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o grande problema é o pecado, é a nossa cobiça. Nós cobiçamos aquilo que aborrece a Deus. Nós cobiçamos aquilo que ofende a santidade de Deus, e muitas vezes nós somos tentados. Ou por causa do nosso pecado, ou por causa do mundo, ou por causa do diabo. O teólogo norte-americano Risby, ele diz que provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Essa é a diferença entre tentação e provação. Então pense nisso. Muitas vezes nós somos provados para refinar a nossa fé, mas muitas vezes nós somos tentados com o propósito de se afastar de Deus. Você precisa entender quando acontece alguma coisa na sua vida. Por exemplo, antes de entrar no texto, eu quero te apresentar, na minha introdução, 3 pontos que precisam ser ressaltados. O primeiro ponto: o diabo não é um ser mítico e lendário. Tá ok? Vamos começar por aqui, pela interpretação correta das Escrituras. O diabo não é uma ideia subjetiva. O diabo não é uma energia negativa. O diabo não é uma figura metafórica. O diabo não é uma lenda religiosa. Não é. Não é. O diabo não é uma figura metafórica, como muitos fazem com a figura de Adão e Eva em Gênesis. E faz uma leitura metafórica. Não, isso aqui não é literal, é metafórico, nunca existiu. Não é assim. Interpretação errada das Escrituras. A interpretação correta das Escrituras é a interpretação gramatical histórica literal. Pela gramática que foi empreendida, pela historicidade
E pela literalidade, essa é a maneira correta de interpretar a Escritura. Se você interpretar a Escritura de maneira metafórica, você destruiu toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Agora, o que a Bíblia fala sobre esse ser? Fala que ele é um anjo caído. Fala que ele é um ser perverso. Que ele é um ser maligno, cuja essência é mal. A Bíblia o chama de homicida. A Bíblia o chama de ladrão. Jesus o chamou de mentiroso e pai da mentira. O diabo é patrono da mentira. O diabo é o inventor da mentira. O diabo, ele é o influenciador de toda mentira. A Bíblia o diz que ele é a antiga serpente, como descrito em Apocalipse, falando da sua sagacidade. A Bíblia o descreve como o dragão vermelho, dizendo o seguinte, que ele tem um certo poder e uma certa sagacidade. A Bíblia o descreve como o leão que ruge, tentando destruir a vida das pessoas. Paulo diz que ele é o Deus deste século. Ele é o Deus deste século. Muitas pessoas conscientemente ou inconscientemente estão adorando esse Deus deste século, chamado diabo. E muitos nem estão sabendo. Jesus, Paulo o chama de príncipe da potestade do ar, que está influenciando as mentes e grandes organizações. A Bíblia diz que ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência, aqueles que vivem uma vida de rebeldia contra Deus, afastado de Deus. Paulo diz que é o diabo, é o espírito dele atuando nos filhos daqueles que preferem viver na desobediência. E Jesus o chama de príncipe deste mundo. O diabo é o príncipe deste mundo decaído e alienado de Deus. O nome diabo, ele está 35 vezes escrito no Novo Testamento grego, e a palavra diabo significa diabolos, que significa acusador ou maldizente. Então, entenda isso. Não é um ser metafórico. Eu estava vendo uma entrevista de um teólogo numa grande emissora do nosso país, com um grande profissional, um grande apresentador, e ele fez uma pergunta para o teólogo, sabe, e falou, olha, você crê na existência do diabo? Ele erroneamente falou assim, olha, cada um tem os seus diabos, como se fosse estritamente um problema de crise existencial. Não, o diabo é um ser, é um ente que tentou Jesus. O segundo ponto que eu destaco, a tentação é inevitável. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ser tentado não é pecado, tá? Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Pecado é nutrir a tentação. Então, ser tentado não é pecado. O problema é o que você vai fazer com isso. É ceder à tentação. A tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da vida. Porque olha só, Jesus, ele saiu do Jordão, ele foi batizado, a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, como está no verso 1 de Mateus 4. Ele saiu da glória do batismo para a dureza da tentação. Jesus saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Ele ouviu a voz poderosa e gloriosa de Deus no batismo para depois ouvir a voz maligna do tentador. Ele viu o céu aberto no Jordão para depois experimentar a escuridão tenebrosa do deserto. Então, olha só, ele tinha sido batizado para servir como exemplo. Ele viu o céu aberto, ouviu a voz de Deus de maneira audível, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele viu a pomba voando, simbolizando a presença do Espírito Santo. Ele sai desse momento tão bom e vai para o deserto para ser tentado. Então a tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da vida. Você pode estar na melhor fase da sua vida, toma cuidado. Que muitas vezes ele vem nessas horas também. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim: a vida cristã não é uma apólice de seguros contra os perigos. Não é. Porque nós também somos tentados. Pois bem,
Eu quero chamar a sua atenção para as estratégias do diabo. Eu vou apresentar para vocês no texto que foi lido. Ele é astuto e usa o seu arsenal, aproveitando cada circunstância e buscando tirar proveito das realidades existenciais. E diante disso eu destaco 3 pontos. Primeiro, o diabo, ele não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Olha o verso 1 na sua Bíblia. Quando Mateus, ele registrou assim, olha, verso de 1 a 3. Ele diz assim, a seguir, isso é, depois que foi batizado, Jesus foi levado pelo Espírito. Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse, até aqui. Então olha só, o diabo ele não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus, ou pelo fato de sermos cheios do Espírito Santo. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E mesmo assim, o diabo decidiu tentá-lo. Agora, sabe qual é o problema? O diabo não começa com uma negação direta, mas com uma dúvida. Essa é a maior estratégia do diabo, criar dúvidas na cabeça das pessoas. A estratégia do diabo é invalidar a palavra de Deus, criando dúvidas nas cabeças e nas mentes das pessoas. É por isso que ele usa a seguinte expressão no verso 3. Se tu és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, de alguma maneira, o diabo aqui, ele quer provocar dúvida na cabeça de Jesus, porque no batismo, ele ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu filho. E aí chega na cena da tentação, ele fala assim, se tu és, se realmente você for. Essa foi a mesma estratégia que a serpente usou para tentar Eva, lá em Gênesis capítulo 3, quando o diabo diz assim, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Aí ela respondeu, não, nós podemos comer de todos os frutos do jardim, menos daquela árvore que está no meio. Porque Deus disse que o dia que nós comermos, nós morreremos. Aí o que ele disse? Não é bem assim. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a estratégia do diabo, colocar dúvida, invalidar a palavra de Deus. O que Deus disse? Calma aí, não é bem assim não. Eu quero trazer uma nova proposta, eu quero trazer para vocês uma nova leitura, dizendo para vocês que não é isso não. Essa é a estratégia do diabo. Inculcar, colocar dúvida. E quando ele usa essa expressão, se tu és o filho de Deus, de alguma maneira ele está querendo criar uma dúvida na cabeça de Jesus. O pastor John MacArthur, comentando esse episódio, ele diz assim, o diabo não tinha dúvidas que Jesus era o Filho de Deus, mas o seu objetivo era levar Jesus a violar o plano de Deus e usar o poder divino do qual ele havia aberto, deixado mão em sua humilhação humana. Então o diabo está chegando com uma proposta, cutucando Jesus, falando assim, olha, se tu és o Filho de Deus, você vai ter que resolver o seu problema de maneira fenomenal. Fenomenal. Mas se tu és, se realmente se você é. Outro ponto que eu destaco é o diabo, ele não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Porque aí no verso 2, né, diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus estava jejuando, gente. Jejuar é mortificar a carne. Jejuar é sufocar os prazeres da carne para se consagrar a Deus, para se encher do Espírito Santo. Moisés, ele fez isso, ele jejuou.
durante 40 dias e 40 noites. O profeta Elias jejuou também 40 dias e Jesus estava ali, se consagrando a Deus, mortificando a sua carne, sufocando os seus desejos, se enchendo do Espírito Santo, buscando intimidade com Deus, mas nem por isso o diabo deixou de o tentar. Você pode estar buscando a Deus, você pode estar jejuando também, você pode estar se consagrando a Deus, mas isso não vai impedir de você ser tentado também, para você desviar do foco no qual Deus quer que você percorra. Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias, e nesse tempo o diabo tentou desviá-lo. Ele não tentou Jesus depois dos 40 dias. Mateus nos informa que ele tentou Jesus durante os 40 dias. Tentou-o não depois que ele orou e jejuou, mas enquanto orava e jejuava. Então o diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Agora o maior problema é quem não ora, né? Aí é mais problemático ainda quem não tem uma vida de oração. Quero dizer para você, quem não ora é uma presa fácil. Fácil. É por isso que Jesus falou em Mateus 26, 41 para Pedro: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós dependemos de Deus. O outro ponto que eu destaco: o diabo nos tenta em coisas pertinentes. O diabo atacou Jesus em 3 áreas. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Em 3 áreas. Primeiro, na área física, a satisfação de uma necessidade. Jesus foi tentado para satisfazer necessidades legítimas, mas de forma ilegítima. Aqui que está o problema da tentação. Porque o problema, gente, a questão, o prazer em si, não é o problema. O problema é a distorção do prazer. A distorção do prazer. Por exemplo, não havia nenhum problema se Jesus tivesse se alimentado naquele momento, mas ele estava num período de jejum, algo sério diante de Deus. Sentir fome é um prazer legítimo, mas o diabo queria que ele satisfazesse as suas necessidades de maneira ilegítima. Quer um exemplo? Deixa eu entrar num exemplo polêmico. Sexo. Deus criou o sexo. Glória a Deus, aleluia. É muito bom. O problema está na distorção do sexo. Deus criou o sexo, sim, para ser desfrutado no ambiente certo, no momento certo, dentro do princípio que ele criou chamado casamento. E o sexo fora do casamento é um prazer distorcido. É um prazer legítimo, mas se for desfrutado de maneira errada, é uma distorção da tentação. Esse que é o problema. Então, a área física foi a primeira tentação. Segunda tentação, na área religiosa, a presunção. A presunção é o sentimento de se sentir superior aos outros. Jesus foi tentado para fazer algo espetacular. É a exigência da exibição. O diabo o convidou para fazer um espetáculo. Um espetáculo. Muita presunção. Terceira área, a área política. A ambição egoísta. Jesus foi tentado para tomar um atalho para o governo mundial que não passava pelo caminho da cruz. A ambição, a ganância. E a questão, gente, são essas 3 áreas que o diabo tentou Jesus, que eu vou trabalhar com vocês nessa noite. Cristo foi tentado em todos os aspectos. O diabo tentou nessas 3 áreas. E essas 3 áreas, elas são sintetizadas naquela palavra de João, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, o apóstolo João escreveu assim: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, área física, a cobiça dos olhos, área religiosa, e a soberba da vida, área política, não vem do Pai, mas vem do mundo. São essas 3 áreas que João destaca em sua carta, que são as áreas que o diabo o tentou. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos quase todo dia tentados nessas áreas. Então presta atenção, primeira área,
a tentação física, a satisfação das nossas necessidades, a cobiça da carne. Olha o verso 3 e 4 na sua Bíblia, que é isso que ele fez. Verso 3, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta tirar proveito das nossas necessidades. Qual era a necessidade de Jesus? A fome. No registro de Mateus, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e teve fome. Com certeza ele tomou água, senão ele morreria desidratado no deserto, mas ele teve fome. O diabo viu a fraqueza de Jesus. O diabo viu a fome de Jesus. O diabo viu a necessidade existencial de Jesus e deu a primeira cartada. Transforma estas pedras em pães e mata a tua fome. O diabo tenta tirar proveito das nossas necessidades. Cuidado! Cuidado! Qual é a sua necessidade? Você pode ter certeza que ele vai te tentar nessa área. Casais que estão aqui, que estão me assistindo, cuidado! Cuidado na área sexual. Supra essas necessidades, porque senão ele pega pesado nessa área. Ele fala, supra a sua necessidade, faça alguma coisa, sacie-se. Você vai conviver com essa necessidade? Transforma essa pedra em pães. Vá saciar a sua necessidade. Não deixa a sua necessidade escravizar você. Cuidado. Quanta gente está sendo tentado através das suas necessidades e estão cedendo. O diabo nos tenta em nosso ponto forte e nosso ponto fraco, porque no ponto forte é o seguinte, verso 3 ele fala assim, se tu és o filho, e Jesus é o filho, e o ponto fraco, a fome dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. E não fica assustado, gente, de eu citar muito o nome dele, porque faz parte do texto, eu não posso fugir do texto. Ele sabe dos seus pontos fracos. Ele sabe aonde atingir você. Ele sabe aonde me atingir e atingir você. E ele viu o ponto fraco, o ponto forte de Jesus, é que ele é o Filho de Deus e fiel ao propósito de Deus. Estava em jejum, 40 dias. Ponto fraco, necessidade humana, fome. E o diabo faz essa proposta. O diabo explora as circunstâncias adversas. Jesus estava no deserto. Segundo estudiosos, gente, o deserto que ele estava ficava a quilômetros do sul da Judéia, deserto árido. E aí o diabo explora essa circunstância adversa. Jesus no deserto, um sol causticante, ele ali sem comer, e ele usa as circunstâncias adversas. O que significa? Que a circunstância que você está vivendo na sua vida, ele investe. Então qual é a circunstância que você está vivendo? O que você está passando na vida que está sendo um problemaço? Muitas vezes tem um dedo dele. Não se engane, não racionalize todas as coisas. Muitas vezes tem um dedo dele. Porque ele usa as circunstâncias adversas, as crises, as confusões, os desencontros, o caos. Ele aproveita as coisas erradas que já estão estabelecidas para investir. É uma crise conjugal, é uma crise emocional, é uma crise financeira, é uma crise política, é uma crise de liderança. É diante de uma circunstância adversa que ele investe. Não se engane. O diabo sugestiona Jesus a abandonar sua dependência do Pai. Sabe por quê? A expressão se tu és pode ser traduzida também por já que és. Então ele estaria dizendo mais ou menos assim, já que és filho de Deus, já que tens poder, faça alguma coisa por ti mesmo. Já que tu és o filho de Deus, você tem poder. E é interessante que o diabo, ele faz uma proposta naquilo que Jesus poderia fazer. O diabo sabia que Jesus tinha poder o suficiente para transformar pedras em pães.
E o grande problema é que quando ele nos tenta, ele traz numa proposta de coisas que nós podemos fazer. O diabo ele não faz algo espetaculoso, não. Ele não faz algo que está além das nossas forças, não. Ele traz uma proposta de coisas que muitas vezes nós temos domínio em fazer. Já que tu és filho, transforma aí. Sacia a tua fome. É isso. O diabo, ele justiona Jesus a abandonar a sua dependência do Pai. E é isso que ele faz com você também. Você está buscando a Deus, está dependendo de Deus, aí ele sugestiona para você fazer alguma coisa. Como diz aquela música muito conhecida do Raul Seixas, Ei Al Capone, que tem uma frase assim, que fala assim de Jesus, olha Jesus, é melhor você deixar o Pai e corre para morrer em paz. É mais ou menos isso que o diabo está justificando, está propondo. É melhor você deixar o Pai e corre para morrer em paz. Que cruz nada, foge. Cuidado, o diabo tenta você para você deixar de depender de Deus. Essa é a estratégia dele. O diabo sugere que Jesus resolva o problema da sua fome usando a política de que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Essa é a proposta. De tal maneira que o comentarista britânico Tasker, que foi professor de teologia na Universidade de Londres durante muitos anos, Tasker ele diz que Jesus foi tentado a aceitar a doutrina diabólica de que os fins justificam os meios. O fim, matar a fome. O meio, transformar a pedra em pão. Então, se você está com fome, Deus não vai se aborrecer por causa dessa necessidade de você transformar pedra em pão. Deus não vai se aborrecer pelo meio. Você está fazendo para ter um bom fim. Não. Com Deus não existe isso. Os fins não justificam os meios. O diabo sugere que Jesus satisfaça imediatamente seus desejos à parte do propósito de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando ele fala para transformar pedras em pães, para saciar sua necessidade, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer dizer o seguinte: satisfaça imediatamente os seus desejos. Satisfaça, independente do propósito de Deus, independente do que Deus diz, independente do que a palavra de Deus diz para você, satisfaça-se. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Esse é o problema. O diabo tenta Jesus insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. O problema não é o comer, o problema é a distorção do momento. Ele não podia comer, ele estava jejuando. E sabe o que é interessante? Gênesis capítulo 3. O diabo tenta Adão e Eva na área do comer, o fruto. Mateus capítulo 4. O diabo tenta Jesus na área do comer, transforme pedras em pães. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva cederam à tentação, comeram do fruto, o pecado começa pela boca. Mateus capítulo 4, Jesus derrotou o diabo, porque ele não caiu da tentação que entra pela boca. Vocês estão entendendo? Porque essa é a estratégia do diabo. Satisfaça imediatamente os seus desejos, independente do propósito de Deus. Jesus tinha um propósito. Ele estava jejuando para a glória de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E o diabo estava dizendo, não, satisfaça os seus desejos. Não se submeta ao propósito de Deus. É isso que o diabo tem feito na sua vida. Para afastar você da vontade de Deus. Eu lembro, o diabo ele sugere que Jesus fuja do sofrimento e da privação. Sua proposta é, satisfaça-se, não se reprima. Lembra daquele grupo? Eu lembro quando era criança, tinha aquele grupo estrangeiro, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, satisfaça-se. Está tendo vontade? Mete o pau, quebra a cabeça. Você vai passar vontade? Faça.
Essa é a cartada do diabo em muitas vidas que têm caído nas tentações do diabo. Então, cuidado. Tentação física, cobiça da carne. Cuidado. Essa é a estratégia do diabo. Segunda tentação, a religiosa. A presunção, a cobiça dos olhos. Quando Jesus citou a Bíblia para o diabo, ele partiu para o segundo round da tentação, com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Olha o verso 5 até o verso 7 na sua Bíblia. Olha lá. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu destaco 3 pontos aqui. Primeiro, o diabo tenta Jesus com a Bíblia na mão, citando as Escrituras. Olha como ele é sujo. Ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificá-lo por meio da palavra, o diabo o tenta com a palavra. Na primeira tentação, o diabo queria levar Jesus a desconfiar de Deus. Agora, quer levá-lo a uma confiança falsa na promessa de Deus. Qual é o problema da presunção aqui? O diabo o convidou para o bináculo do templo. Gente, o bináculo do templo, aqui a gente não sabe se o diabo provocou uma visão ou se ele provocou uma imaginação, fez Jesus imaginar. Nós não sabemos muito bem como sucedeu, porque ele estava a quilômetros longe de Jerusalém. A cidade santa é Jerusalém. E o levou Jesus àquele lugar. Trazendo uma anotação histórica sobre o pináculo do templo, era provavelmente um telhado com um pórtico, uma porta muito grande, localizado no lado sudeste do complexo do templo, onde um enorme muro de arrimo se estendia do alto do monte do templo até o vale de Cetron. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, era uma queda de 135 metros. Era muito alto. 135 metros, segundo o historiador Flávio Joséfo, que foi um grande historiador na época de Jesus. E o diabo o leva, o transporta, ou por visão e imaginação, a essa altura. E faz uma proposta usando a Bíblia, usando o Salmo 91, verso 11 e 12. Mas o grande problema do diabo é que ele é um mau intérprete das Escrituras. Porque o Salmo 91, ele fala que nós precisamos confiar em Deus, na proteção de Deus, mas não confiar em Deus em nossas loucuras. É uma insanidade subir num prédio e pular de um prédio e falar assim: olha, eu vou pular desse prédio porque o Salmo 91 diz que Deus vai trazer os anjos dele e vai me socorrer. Deus, ele não tem compromisso com as nossas loucuras e insanidades. O Salmo 91 diz que Deus, ele nos guia, ele nos protege, ele nos abençoa quando nós estamos no caminho do Senhor. Mas não significa que Deus vai nos abençoar em nossas insanidades. Você está vendo a distorção do diabo em relação à Bíblia? Ele cita a Bíblia, está tentando trazer um atestado de insanidade. Olha, pode pular, porque você sabe que o Salmo 91 diz que os anjos vão vir socorrer você. Só que isso, gente, não é fé, é presunção, é loucura, é insanidade. A nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra está escrito assim: Satanás também pode citar a Bíblia, mas é importante observar que ele aqui usou o Salmo 91 de um modo exatamente oposto à intenção do salmista. O texto do Salmo 91 exorta seus leitores a confiar em Deus. Satanás tentou trocar a confiança por um teste que lançava dúvida sobre a fidelidade de Deus e exigiu uma prova visual em vez de fé. A presunção não advém da fé, mas da falta de fé. É isso. Ele queria que Jesus cometesse uma insanidade. É muita presunção para mostrar a sua superioridade. Mas isso não é fé. E aí o diabo, ele distorce o sentido do texto,
faz uma aplicação errada, tentando convencer Jesus. É por isso, meus amados, que existem tantas seitas, heresias, tantas loucuras em nome de Deus, tantas distorções, tantas pessoas ludibriadas, tantas pessoas enganadas, tantas pessoas extorquidas, de pessoas altamente habilidosas usando a Bíblia de maneira mal interpretada. Esse é um grande problema. Terceira tentação, a política, a ambição egoísta, isso é, a soberba da vida. Olha só o terceiro round, verso 8. Aí, olha só, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Então esse foi o terceiro round. O primeiro round, o diabo levou Jesus a desconfiar de Deus. Como assim? Será que Deus me ama? Estou passando fome. O diabo investiu na necessidade. Segundo round, o diabo agiu na presunção. Cometa uma insanidade, porque Deus vai te proteger. Terceiro round, a área política, a ambição egoísta, a soberba da vida. Aí o diabo apresenta para Jesus os reinos do mundo. O diabo percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus, então lhe oferece os reinos espetaculosos do mundo. Sabe o que o diabo queria fazer de Jesus? Um novo César. Um novo imperador. Porque o império que dominava na época é o Império Romano. E o diabo está mostrando, olha, tá vendo? Tá vendo o Império Romano? Tá vendo os bárbaros? Tá vendo os chineses? Tá vendo os egípcios? Tudo isso te darei. Tudo isso. A ambição egoísta. É a fome pelo poder. Pelo poder. O diabo oferece a Jesus um reino de glória sem cruz, um reino de glamour. Tudo isso te darei. Talvez o diabo falou isso porque o próprio Jesus vai falar depois para os apóstolos que o diabo é o príncipe deste mundo. Ou como escreveu João, 1 João 5,19, João escreve assim, no mundo jaz o maligno. O que João quis dizer? Que quem gerencia as ideologias e os prazeres deste mundo é o próprio diabo. Então talvez, baseado nisso, o diabo falou, tudo isso te darei, toda essa riqueza, todo esse glamour, toda essa fama, todo esse sucesso, todo esse poder econômico, tudo isso te darei, se você se prostrar a mim. Tudo isso. Agora, na terceira tentação, o diabo não sugere que Jesus desconfie de Deus, nem que tenha uma falsa confiança, mas que se apostate de Deus, que se afaste de Deus, que venha se alienar de Deus. É isso que o diabo faz, oferecendo as suas propostas, as suas riquezas e os seus prazeres para o ser humano. Tudo isso te darei. É uma noite de prazer? Isso eu vou te dar. É dinheiro? Isso eu vou te dar. É dinheiro a qualquer custo? Eu vou te dar. É poder, é influência? Eu vou te dar. É isso que ele ofereceu para Jesus. Ele ofereceu um poder sem cruz. Tudo será de Jesus, mas Jesus tinha que passar primeiro por quem? Pela cruz. Então, o diabo, ele fez uma proposta de um atalho. Você não precisa passar pela cruz para depois reinar. Tudo isso te darei agora. Agora. Cuidado. Cuidado. É isso que o diabo faz. Ele promete. Ele seduz. Ele influencia. Ele atrai. E infelizmente eu tenho que dizer uma coisa para vocês, como pastor, como eu tenho visto pessoas caindo nas tentações do diabo. Soberba da vida. A soberba da vida é o orgulho do sucesso sem Deus. É o orgulho da fama sem a influência de Deus. É o orgulho de um caminho glamouroso sem a presença de Deus. Isso é soberba. Soberba.
Como vencer? Meu Deus. Como vencer as tentações? Como vencer os estratagemas do diabo? Como vencer os meus pecados, os meus apetites? Como vencer esse mundo caído que não quer saber de Deus? Como vencer? 4 formas. Guarda isso aqui. Talvez você não guardou nada que eu falei, mas guarda isso aqui no seu coração. 4 formas. Primeiro, precisamos ter uma vida de intimidade com Deus por meio do jejum e da oração. Como está no verso 2 aí que Jesus, ele foi para o deserto para jejuar e orar. Nós entendemos que jejum e oração andam juntos, mesmo que não estão no texto. Mas jejum e oração são 2 associações, andam juntas. Jejum, gente, é mortificar a carne, é sufocar os prazeres, é sufocar as necessidades. Qual é a sua necessidade que está te levando a te pecar? Está te levando a pecar contra Deus? Faça um jejum. Faça jejum. Agora deixa eu te explicar. Jejum, tem muita confusão nessa área, eu preciso explicar. Jejum não tem nada a ver de deixar de tomar Coca-Cola, café durante o mês. É a coisa que eu mais gosto, vou fazer um jejum disso. Jejum não é deixar de comer chocolate 3 meses, aí vou fazer um jejum de chocolate. Não tem nada a ver, isso não é jejum. Jejum é um tempo de qualidade que você separa para não se alimentar, mas isso é associado com oração e Bíblia. É um tempo que você separa. Olha, eu quero separar um tempo para jejuar, não vou me alimentar, eu estou aqui para ouvir a voz de Deus através das Escrituras e para ter um tempo de oração. Alguns fazem isso um período, o dia todo. Agora, lógico, estou dizendo uma coisa para você. Se você tem restrições na área física, você sabe que você não pode fazer jejum, senão você vai desmaiar, vai passar mal. Mas para aqueles que podem, façam jejum. Mas jejum associado à oração à Bíblia. Não vai fazer como uma igreja que eu fiquei sabendo. Uma igreja reuniu a igreja para fazer jejum. Que hora? Das 10 horas da noite às 7 horas da manhã. Eu falei, uau! Vão passar a noite em jejum? Não, o pessoal faz jejum e vai dormir. Isso não é jejum. Eu vou fazer jejum. Todo mundo dormindo em jejum. Isso não é jejum. Jejum é aquele momento de abstinência, você não come nada, mas ao mesmo tempo você está comendo o pão de Deus. Você está lendo a Bíblia e está orando. É um tempo de qualidade. Jejum, oração e Bíblia na mão. Isso é jejum. Intimidade com Deus. É isso que vai te manter de pé, é isso que vai fazer você vencer as tentações. Jejum, oração e Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você, a coisa está tão feia que tem certas tentações, que se não tiver esse cultivo em nossas vidas, sinto muito, você não vai conseguir vencer, jamais. Você não vai conseguir vencer pela sua intelectualidade, pela força do seu corpo, pela sua experiência de vida, pelo seu conhecimento, você não vai conseguir, você vai ser nocauteado. Se você não depender de Deus, ter intimidade com Deus através do jejum, mortificando a sua carne, ouvindo a voz de Deus através da palavra de Deus e orando, você não vai conseguir vencer as suas tentações. Não conseguiremos. Precisamos ter intimidade com Deus. Eu pergunto, você tem intimidade com Deus? Ou o seu relacionamento com Deus é mecânico? Já colocou no piloto automático? Já vem para a igreja no piloto automático, como na questão da obrigação. Bíblia, nem se lê mais. Oração, nem tempo não tem mais. Cuidado. Quando a tentação chegar, você pode cair. Segundo, como vencer? Ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito. Como está no verso 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo. Gente, nós precisamos, tudo que nós necessitamos é sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não adianta conhecimento, não adianta frequência na igreja, não adianta vir de família religiosa, não adianta, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencermos as nossas tentações. Precisamos, é o que nós necessitamos, é sermos cheios do Espírito Santo. Terceira forma, ter a palavra de Deus no coração, na mente e nos lábios. Jesus derrotou Satanás citando as Escrituras. Citando Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Citando Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Citando Deuteronômio 6, 13 e 14, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus enfrentou o diabo citando a Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que o diabo tentou colocar dúvida na cabeça dele e ele continuou colocando dúvida nas mentes mais brilhantes deste mundo. Dúvida. A palavra de Deus, leia a sua Bíblia. Leia, mergulhe na Bíblia, mergulhe nas Escrituras. Gente, nós estamos vivendo o pior momento nas igrejas. O analfabetismo bíblico é imenso. As pessoas são escolarizadas, sabem ler, sabem escrever, mas não conhecem o beabá da Bíblia. Não tem discernimento bíblico. Não tem. Estão caindo em tentação. E esses textos que Jesus citou enfrentando o diabo são textos, são revelações que Moisés ensinou no deserto, quando o povo andou 40 anos no deserto. E Jesus, ele estava resgatando esses ensinamentos do deserto lá no passado, e ele usando no seu presente para derrotar o diabo. Para derrotar o diabo. E Jesus falou, está escrito. Está escrito, também está escrito. Ele não disse assim, eu acho, não, está escrito. O pastor e reformador João Calvino chamava a Bíblia de Vox Dei, a voz de Deus, e disse que nós devemos receber essa palavra como se a estivéssemos ouvindo diretamente dos lábios do próprio Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Então conheça a Bíblia e você vai vencer a tentação. Quarta e última forma, ter uma atitude de resistir ao diabo. É uma atitude. Precisamos resistir o diabo. É por isso que Tiago, capítulo 4, verso 7, ele escreveu assim, sujeitem-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Sujeitem-se a Deus, obedeçam a Deus, priorizem a Deus e ele vai fugir. Como fugiu de Jesus? Ele vai fugir. Amém, gente? Deu para entender? Deixa eu terminar com uma coisa bem séria. Cuidado. O verdadeiro cristão é conhecido pelo combate contra a tentação. Repito. O verdadeiro cristão é conhecido pelo combate contra a tentação. E quando eu falo isso, eu sempre tenho que trazer uma explicação. Porque eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de guerra, de luta. Sim, nós caímos, nós somos tentados, mas caímos. Mas o problema é quando é tentado, sempre cai. É tentado, sempre cai. É tentado, sempre cai. Isso está revelando coisa perigosa. Porque o verdadeiro cristão é conhecido pelo combate contra a tentação. É por isso que a perseverança dos santos é uma doutrina que nós cremos, que diz que Deus vai nos preservar até o fim, salvos, perdoados, remidos. Mas a perseverança dos santos é evidenciada pelo combate do cristão contra a tentação. É isso. Deus nos preserva, glória a Deus, até o fim. É a iniciativa de Deus, Ele vai me preservar até o fim. Mas a evidência de tudo isso, desse mover de Deus na minha vida, é o meu combate contra a tentação. É o meu combate contra a tentação. Que comprova a doutrina da perseverança dos santos em nossas vidas. Mas olha, o cristão precisa ter traços de perseverança. Ele luta. Porque a cada dia nós somos assaltados, somos seduzidos. Gente... Cada dia nós somos tentados a blasfemar, a se afastar de Deus. É terrível. Você não sabe as tentações que eu enfrento. Eu imagino as tentações que você enfrenta no seu trabalho, na sua família. Nós precisamos enfrentar a tentação. Mas eu quero trazer uma esperança para você. E eu termino com isso aqui. Uma esperança que a Bíblia nos diz através do ensinamento de Jesus. Paulo, entendendo essa luta,
Em Gálatas 5,16, eu já preguei esse texto aqui. Paulo ele trouxe uma promessa divina. Olha que promessa. Descansa nessa promessa. Paulo escreveu: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha que Paulo está afirmando, gente. Vivam no Espírito, sejam cheios do Espírito, e vocês jamais serão seduzidos pela cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Vocês vão ter resistência diante de tantas tentações. Outra promessa divina, 1 Coríntios 10:13. Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu. Isso aqui, gente, nós precisamos crer nisso aqui. Paulo escreveu: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha como Deus é fiel. Como Deus conhece a nossa estrutura, Ele até permite a tentação, mas Ele não permite que isso vá além, porque Ele sabe que nós podemos combater, se nós confiarmos nele. E Hebreus 2, capítulo 2, verso 18. Olha só o que o escritor Hebreus escreveu. E isso, gente, consola o meu coração. Ele escreveu assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, se referindo a Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O nosso Jesus, que experimentou a tentação, é o mesmo Jesus que nos socorre hoje, que nos ajuda hoje. Amém, gente? Nós temos a presença de Jesus para nos socorrer diante das tentações. Creia nisso. Descanse nisso. E eu termino com algumas perguntas. Você tem sido tentado? Você tem sido tentada? Tem sido. Segunda pergunta. Em quais áreas? Área física? Cuidado com as suas necessidades. Cuidado com a distorção do prazer, que não é a da vontade de Deus. Cuidado. O que você faz com o teu corpo, com a tua vida, não é a vontade de Deus. Área religiosa, presunção, superioridade, farisaísmo. Cuidado. Espetáculo, para mostrar para os outros. Sabe o que o diabo queria? Que Jesus se mostrasse para os outros. Joga-se desse pináculo. Área política, a ganância egoísta, a ambição egoísta pelo poder. Como você tem combatido as tentações? Como? Como você tem combatido tudo isso, então, se você tem sido tentado? E eu termino afirmando: aprenda com Jesus a combater a tentação. Priorize as disciplinas bíblicas, jejum, oração e Bíblia, e você terá resistência. Amém? Cuidado com a tentação, cuidado. Tome cuidado. Quem sabe Deus está falando no seu coração porque você tem caído. Mas hoje Jesus vai te levantar. Quem sabe você está num momento assim: pastor, eu estou sendo tentado de todas as áreas. Eu estou quase sucumbindo. Jejue, ore, leia a Bíblia, busque a Jesus que já foi tentado como você está sendo agora. Busque. Se não, amados, se nós cairmos na tentação, sabe o que está acontecendo? Sabe o que vai acontecer? Se você cair na tentação, ou eu, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos fazendo a vontade do diabo. E tem muita gente que já se acostumou na vida a fazer a vontade dele. Tem muita gente que tanto cair na vontade do diabo, fez do diabo Deus deste século. E eu creio que vocês que estão me ouvindo aqui, não é isso que você quer para a sua vida. Então rende-se a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E apesar de humanos, Ele nos fortalecerá para vencer as tentações. Vamos orar? Vamos orar? Oh Pai querido, como é difícil, Senhor. Nós somos tentados por todos os lados. Como é desagradável. Mas nós dependemos de Ti, Senhor. A nossa força vem do alto. Ajuda-nos, ó Deus. Livra-nos. Socorre-nos, ó Deus. Abençoe a cada um que está aqui, cada um que está assistindo, que está sendo tentado, ou que até caiu, Senhor.
Restaura-os, ó Deus, e fortaleça a fé de cada um de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a nos submetermos à Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoe o Teu povo. Ajuda-nos a vencer as nossas tentações. Nós oramos e nos colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.